Olá, o meu nome é Ana Miguel Olá, o meu nome é Rita Miguel. e juntas somos as Manas Miguel. Agora que já está estranho, podemos prosseguir. Se é para rir ou para chorar a rir, nós queremos. Se é para fazer pensar, há pretexto para conversa. E se é para ir a todo lado, a todo o lado, e muitas das vezes não ir a lado nenhum, é porque... Há pano para manas. Mas é pessoal, aqui estamos nós com batom nos dentes. Esperemos que não, mas a questão é, não estamos profissionais ao ponto de conseguir ver. Hoje trazemos aqui uma água gaseificada. Gaseificada que a gente não vai dizer o nome, que eles não pagam a gente. Ai, são muitas solicitações de patrocinadores, nós andamos a decidir com qual é que ficamos. Mas, bom, para já é isto. Como dirá o António, água do Picos. Água do Picos, e estamos bastante também patrocinadas pela Primavera. Tal é o padrão de cada uma. Este padrão florido. A gente é florida. A gente recebe a nova estação assim. Sim. Bom, então, Rita, hoje o tema é bastante, digamos, diversificado e vai permitir aqui mostrar dois pontos de vista sobre as mesmas questões. É por isso, Ana, que vamos iniciar a nossa rubrica chamada de... Senta aqui, vamos conversar. Yeah, yeah, yeah! A Maria Santos esteve aqui uma semana em training com a Ana, dizer assim, sei que tens um cérebro pós-parto, mas vamos lá. Como se chama a primeira rúbrica? Então, bora, Ana Miguel. No episódio de hoje, vamos falar sobre 4 pilares fundamentais que acontecem nas nossas vidas e correm tudo bem ao longo da vida, mas com perspectivas diferentes. Antes dos 30 e depois dos 30. A Rita está quase aqui a entrar no seu último ano antes dos 30. Como é que estás, Rita? Sentes-te bem? Enfim, estou a um mês de completar 29 e, portanto, começo a ver assim a barreira ali dos 30 bem mas próximo. Constante. Não. Não eu acho confusão, a idade e esse peso do... Não. Estás quase a fazer 30. Não, primeiro porque eu sinto imenso que cada vez que digo a minha idade, a gente... O quê? Já? Parece que tens 25. Toda a gente me dá 25, normalmente. Carinha laroca, carinha laroca. Falta muito. Não, mas a questão é... não sei, mas a minha cara diz 25 para aí há 4 ou 5 anos. As pessoas dizem, 25. Avanço para os 26, 25. 27, 25. E sempre assim. Portanto, estou ok com isso. E emocionalmente também. Mas acho interessante falarmos sobre os vários pilares da vida e perceber também como é que é a minha visão pré-30 e como é que é a tua pós-30. Já agora, enquanto falavas, lembrei-me de uma história engraçada também nesta linha da idade, que foi quando fomos uma vez as duas às finanças e uma pessoa perguntou se eu era tua mãe. Nós só temos 5 anos e meio de diferença. Portanto, ou a Rita está mesmo fresca ou eu estou mesmo acabada. Vamos deixar em aberto para não haver aqui danos colaterais. Eu não te queria dizer que foi um amigo meu alemão que me segue no Instagram, que eu conheci em Erasmus, perguntou-me. Não acredito. Se eu era tua mãe? Estás a fazer o podcast com a tua mãe? E não eu... acredito. Estás a gozar. Não, e eu... Pá, tipo, em caps lock, e ele... Please don't tell her. E eu aqui estou a não contar. Malta, não, desculpem. Imagina. Também acho too much, pá, acho que é uma falta de noção. Imagina, acham que eu tenho ar de ter uma filha de 29 anos? Ana, imagina, eu também achavam que eu era mãe tipo da Chica, que tem menos 6 anos que eu em São Tomé, e eu fiquei, estou mesmo muito a mal. Bem, mas não consigo. Estou mesmo muito a mal. Isto é malta que também não eu acho que as pessoas também não estão a par do que é que... Não, as pessoas não estão a par do que é que... Estou chocada. Ok. Pronto, está tudo bem, está bem. Olha, assim, eu já tenho 2 filhos, mas daí a ter uma filha quase com 30. Não, é uma estupidez. É impossível tu teres uma filha da minha idade. Obrigada, Rita. Nada, linda. Bichinho enorme, está bem? Força, levanta-te para cima. Não te deixes ir abaixo. Não baixes a cabeça, senão eu crio a cara, princesa. Então vamos lá. Perspectivas antes dos 30 e depois dos 30. Estás confortável com estes 29 anos? Estou super confortável e acho que podemos abordar isso mais à frente, que é... Não só me sinto com a minha idade, como percebo que tenho a idade que tenho, não sei se me estão a acompanhar, porque as pessoas que já têm, tipo, 23, 24, 25, já é tipo, oi, gap geracional. Já não estou a acompanhar. Ou, e crianças? Facto, tipo, pessoas que tu viste este, já não está tão alinhado. Crianças... Que do nada são adolescentes. Ou seja, lembras-te delas crianças. Não notas imensa passagem do tempo aí?
Aí noto, aí já sou a pessoa. Estás tão crescida. Estás uma mulher. Pá, assim rapazinho. que me sai esse flagelo, fico mesmo tipo, eu vou só retirar-me porque isto já não está a fazer sentido. Mas já, tipo, pá, primos nossos, que era do género, andei contigo ao colo. Já está desadequado já. Para mim é muito estranho, imagina ter fotografias com crianças da idade que hoje em dia tem o meu filho e ficar, ok, eu já não sou aquela pessoa, mas ainda me sinto mais próxima daquela pessoa, mas do nada esta pequena criança bebe shots. Ou seja, já em adolescente. Sim. Não, bebe no berço! Ai, não estás a dormir, tal! Tequila no olho, chocalho! Mas bom. Ok, então nós vamos organizar aqui a nossa perspectivas conversa. Antes dos 30, depois dos 30, por 4 pilares. Eu acho que podemos começar pela parte... Antes de começar, como é que te sentes estar pós-30? Sentes-te da idade que tens? Acho que não. Então, fisicamente acho que sim, porque noto que estou bastante cansada, mas aí acho que há sempre... Isto é mesmo injusto e tinha um amigo meu que dizia isto, que é 34 com filhos... és mais velha do que 36 sem filhos. Ou seja, eu não sei explicar se algumas coisas na forma como me sinto têm a ver com isto, tipo no espaço de 3 anos e meio, 2 gravidezes, privação de sono e tudo isso acumular cansaço e, portanto, sentir mais a idade nesse aspecto, ou se é puramente tipo evolução da faixa etária. Percebes? Não sei se tem a ver com a fase de vida em que estou neste momento ou se tem a ver com os anos que efetivamente tenho. Mas sinto-me sempre, acho que estou naquela fase e acho que aqui é que é o perigo, que é quando nos começamos a sentir mais jovens ainda do que o corpo que temos. Ou seja, eu acho que estou adequada para 34, mas na minha cabeça os 20 e tais estão muito próximos. Certo, mas acho que depois também entra aí um bocado do tipo, quando as pessoas dizem, tenho 38, é do género. A pessoa fisicamente pode não me parecer que tem 38, mas por outro lado é do género. A idade passa por todos. Tipo, Cláudia Vieira e Rita Pereira, que são tipo referências nossas dos morangos com açúcar, tipo, eram umas miúdas, hoje em dia já têm tipo 40 e tal. Portanto, claro que pessoas um bocadinho mais velhas do que nós, do que a nossa geração, já andam a rondar 40 anos. Tipo, estás a ver? Ou seja, a nossa perspectiva é que nunca muda. Não, mas eu acho que eu estou num ponto em relação à idade que é... como é que eu te explicar? De começar a perceber que nunca me vou sentir tão velha quanto os anos que tenho. E eu acho que isso me bate precisamente... Imaginem, eu acho que os filhos, neste caso, trazem muito porque passam a ser tipo um boletim quase, ou uma bússola temporal, tipo, obrigam-te... Ou seja, tu vês ali a materialização dos anos a passar, que é uma coisa que durante muitos anos tu não tens, mas noto um bocado em mim, lá está, o ficar mais cansada mais rapidamente, isto às tantas é ridículo, tipo, tenho 34 anos, mas... Aí não te sei dizer se é pelos 34, quase 35, se tem a ver com andar a dormir mal há algum tempo. Acho que aí são coisas diferentes. Mas é giro, e devemos falar disto também mais à frente, mas, por exemplo, o dia estava com a Maria Rita no supermercado e entre compras, o carro, eu devia estar ali com um ar um bocado atrapalhado e do nada chegam tipo uns adolescentes ao pé de mim e perguntam: a senhora quer ajuda? E eu pensei, pois é, eu para eles, eu sou a senhora que já... Tipo, eu sou a imagem que eu tinha de uma pessoa de 30 e tal anos que já tem 2 filhos. Mas eu por dentro ainda não me sinto assim. Percebo. Para mim também é um grande flagelo, que é... Isso aconteceu-me a andar no Pardão sozinha quando tinha 27 anos. Tipo, a bola veio e os miúdos, senhora, pode apanhar. E eu tiro as fãs e... Tipo, fiquei super chocada, não é? Tipo, senhora, what the fuck? Senhora... Trata-me por Nina. Não, saiu mesmo assim, senhora. E o puto super perdido. Menina? E eu estava... Aí é que está o flagelo de facto, porque também já não sou menina. Mas pronto, eu acho que estamos nessa fase meio intermédia que, claro, quando somos mais novos, as fases posteriores parecem todas tipo a mesma. Senhora com filhos, é mãe de família. Sim. 60 ou 34, indiferente. Mas imagina, sim, só que ao mesmo tempo a verdade é, eu ainda não me sinto nada aí, sinto muito mais jovem do que essa imagem que eu tinha na minha cabeça de uma pessoa de 30 e tal anos que já tem 2 filhos, trabalha, paga as suas contas e a dos seus filhos. Sabe? Pronto, vamos então, frente, vamos lá. Então, primeiro pilar. O primeiro pilar eu acho que é bastante significativo, embora nós saibamos que isto é muito fluido de acordo com a experiência de cada um, mas tem a ver com a profissão. A maneira como tu entendes a tua profissão aos 20 e a maneira como entendes aos 30. Queres começar por partilhar a tua perspectiva, Rita? Ok, vou pegar aqui neste ganchinho. Então, eu ainda estou nos 20, não é?
acho que pautei sempre muito os meus 20 pela experimentação. Portanto, já estive em trabalhos diferentes daquilo que... Ou seja, porque isto às vezes parece uma década muito longa, mas de facto, se pensares, ok, estudei Direito, era mais um ano do que os outros cursos, depois eu ainda fiz mais tipo um ano, repetendo. Portanto, tipo, depois mais mestrado, trabalhei fora, não sei, e de repente tenho 29 anos, portanto a minha carreira não é longuíssima, mas aquilo que posso dizer é que eu no outro dia ouvi uma coisa que é, dos 20, a parte da vida é a experimentação, dos 30, conquista, tipo, nessa década, e a partir daí, tipo, partilha e... Ou seja, passar isso para os outros e alavancar alguma coisa maior do que só essa experimentação e essa conquista por nós. E eu identifico um bocado com isso. Acho que os meus 20 até agora foram muito de experimentação. Se pudesse fazer, fazia tudo outra vez, tipo, não mudaria nada. Mas acho que a nível profissional começas a ter mais interesse em não só experimentar e estar naquela fase inicial, mas seguir e ter uma learning curve em que de facto já estás mais confiante com aquilo que tens para fazer, já consegues crescer dentro daquilo que tens para fazer, já não é só uma coisa tipo, ainda estou a apanhar, tipo, ok, é bom sair desse lugar de, ok, agora já vou repetir isto, já sei como é que se faz, não que esteja exatamente nesse ponto ainda, mas acho que posso estar a começar a entrar, ou seja, repetir processos, perceber como é que funciona. Também eu acho que a nível pessoal começas a estar mais consciente, mais presente também de coisas que te estimulam intelectualmente e queres estar nesses processos de coisas tipo, ok, já não estás só naquela do tipo, sou só estagiária, vou só fazer aquilo que mandam, tipo, giro também já estar numa perspectiva de edificar alguma coisa nova, de co-construir alguma coisa, e eu acho isso super interessante. Mas é isso, acho que estou na fase de transição precisamente entre a experimentação e crescer e alavancar um bocadinho essa experiência. Então, eu na verdade concordo com tudo o que diz e assumo muito a minha década dos 20, precisamente esse lado experimentalista. No meu caso, e estando ligado à área da comunicação, fez-me todo o sentido passar por vários, ou seja, experimentar um pouco da água de vários rios para depois construir aquilo que eu acho que é o mar, que há de desaguar no oceano. Gostaste destas referências? Uau! Álvaro de Campos? É um conhecimento, está em altas, conhecimento da natureza e da geologia. Okay, então, voltando ao essencial, o que te posso dizer é que eu associo muito os meus 20 anos precisamente ao que diz, à experimentação. E nessa fase, para quem trabalha em comunicação, eu acho que tive um pouco de tudo. Cheguei a trabalhar numa revista de moda, uma experiência numa rádio, fui trabalhar para a agência e depois tinha um grande foco que era trabalhar do lado do cliente. E isso foi aquilo que fiz nos últimos 4 anos, precisamente nesta transição de que falas, se calhar um pouco mais tarde, ou seja, acabei depois por me despedir desta marca onde trabalhava exclusivamente aos 33 e agora estou muito mais focada em não só trabalhar numa empresa familiar, como também lançar um projeto próprio. E eu acho que isso representa precisamente esta transição e esta vontade que eu acho que é natural, ou pelo menos para mim foi natural, e acho que é importante frisar isto. Há pessoas que estão muito confortáveis em manter-se durante muito tempo num determinado sítio, ou consolidar sempre num determinado sítio, ou expandir-se dentro de um determinado sítio, mas a minha maneira de ver a profissão sempre foi experimentar, acumular conhecimento, e o que sempre me aconteceu foi, sempre que sentia que já não estava nem a acrescentar muito, nem a aprender muito, era a altura de sair. Ou seja, de sair no sentido de precisar de beber mais fora. Eu acho que ao longo da idade tu vais sentindo mais o peso de mudar, mas também acho que se tiveres a lucidez de o fazer ainda nestes teus 30s, e acredito mesmo que às vezes até mais tarde, mas acho que os 30 são a altura também perfeita para conseguires ainda assim arriscar um bocado, porque aí tu já tens os primeiros anos consolidados precisamente aquilo que dizes, ou seja, fazeres vários ciclos de uma mesma coisa. Há quem diga que nunca deves ter uma experiência inferior a 2 anos numa mesma empresa, precisamente para passar por estes ciclos de um orçamento fechado, 2 experiências de Natal, 2 experiências de arranque de ano, passar o primeiro ano de encantamento e já levar com o segundo ano que já começa a baixar um bocadinho o entusiasmo.
E eu acho que isso é importante num ponto de vista em que é 20, eu vejo os 20 totalmente experimentação, ou seja, uma década experimentalista, de conquista, de conseguires ainda aguentar ritmos altos e muito difusos de uma forma fácil, ainda com poucos comprometimentos, ou seja, porque mais uma vez estamos a fechar o ciclo, mas tendencialmente nesta fase ainda tens menos responsabilidades, seja do ponto de vista familiar ou até económico, e portanto eu acho que muitas das vezes começas a ficar mais comprometido nas transições aos 30. Daí também eu ter sentido, por exemplo, no meu caso, que ou era agora ou dificilmente seria mais tarde. Fazer esta transição para tentar construir alguma coisa minha ou para algo que neste caso vem de uma empresa de família. E a verdade é esta, neste momento presente sinto-me muito mais capaz por tudo o que acumulei, ou seja, nunca trocaria aquilo que já foi feito até então, porque o que eu consigo acrescentar hoje em dia vem precisamente desses anos de experimentação. Então os 30 dão-me esta vontade de consolidar, mas ainda com energia para acrescentar, mas já com outra maturidade, com mais ponderação. E acredito que aos 40 então já consigas ter aqui um lado ainda mais robusto de algumas coisas. Sinto claramente, quando, por exemplo, lido com pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho, que já há um gap gigante destes meus 10 anos de experiência, mas efetivamente tudo isso faz parte. E adoro, por exemplo, também contactar com pessoas dos 20, que acho que trazem sempre energia nova, ideias, entusiasmo tipo fulminante. E eu acho, mais uma vez, as empresas, enfim, todos os trabalhos beneficiam muito deste cruzamento de gerações a trabalhar, porque tudo traz coisas boas e muitas vezes acho que os 20 têm reticências, às vezes a ouvir os 30 ou os 40, ou os 50 até, mas todas estas gerações trazem coisas não só da sua geração, como do seu percurso individual, como também da fase de vida em que estão a passar, e todas são válidas e eu acho que é isso que acrescenta. Mas essa é a grande diferença para mim. Eu sinto que já não estou tão experimentalista, mas peguei nesse conhecimento e quero inovar. E é aí que me encontro nesta fase. Acho que agora podemos passar para a fase de relação amorosa. O que é que sentes que é assim um mood geral nos 20 e depois falo-te dos 30? Então, acho que nos 20, eu acho que tanto a nível profissional como amoroso, acho que tudo depende muito do perfil, não é? Mas assim, de um ponto de vista mais geral e aquilo que eu sinto é que nos 20 e nos early 20s, parece que, pelo menos na bolha onde eu vivo, havia muito uma coisa de, parecia que as pessoas já estavam tarde, quase. Tipo, se não tens namorado, ou se não sei o quê. E de repente, a vida, como tão bem faz isto, não é? É do género. Pessoas que tinham relações desde os 16 anos acabam precisamente aos 23. De repente, pessoas que não tinham namorado são as primeiras a casar. E de repente, não sei o quê. Portanto, acho que os 20 misturam muito aqui aquilo que são as relações amorosas, desse ponto de vista. Depois tens ainda uma outra linha que é, acho que nos 20 estás muito mais predisposta ainda a ter relações tipo... Que não te encham 100%, não te encham 100%, porque também eu acho que não está, a tua personalidade não está assim tão definida, portanto fazes fit com mais pessoas. E também é uma fase da vida tendencialmente menos séria. Estamos todos a estudar, vais para mestrado, vais para Erasmus. Pronto, e acho que chegando aqui quase aos 30, mas ainda estando aqui deste lado da margem, nos 20, aquilo que notei nos últimos anos é que de facto as pessoas começam a ter interesse numa coisa mais coesa, mais alinhada com aquilo que elas próprias são, e sinto uma maior quase seriedade, que eu acho que por um lado é bom na perspectiva de facto estamos numa idade em que as pessoas, naturalmente ou não, também lá está, dependendo dessas bolhas, começam a estabilizar mais, a casar e a ter filhos, mas também acho que há um lado que pode ser mau nessa seriedade, porque às vezes parece que já sinto às vezes um bocadinho que a nível amoroso as pessoas que chegam a esta idade solteiras, parece que há algumas que entram aqui num modo quase que como se fosse um jogo das cadeiras em que elas não querem ficar de pé, então meio que é tipo, tem que ter... Aceitam tudo. Okay. E eu acho que isso às vezes pode ser perigoso, porque olha, lá está, no outro dia estava a falar com uma amiga que me estava a dizer que um padre lhe tinha dito que um casamento não deve ser o encosto entre duas solidões.
E eu acho que isto é super poderoso, que é, tu de facto, um casamento deve ser a consequência de uma relação boa, de uma relação que alavanca os dois, de uma coisa que de facto séria, porque queres criar família com aquela pessoa, mesmo que não queiram ter filhos, por exemplo, são uma família. E eu acho que às vezes, nestas idades em que também há uma pressão da sociedade, muitas vezes, estás nos tipo late 20s e é tipo, então acho que algumas pessoas podem ter a tendência para tipo, assentar por coisas que não... essa pressão. Muitas das vezes até a pressão na verdade pode não ser a sociedade. Eu acho que às vezes as pessoas comentam coisas, mas quer queiras, quer não, vai ficando. Acho que eu acho que nós ainda somos muito fruto de uma sociedade muito conservadora e que portanto ainda atribui muito quase o teu valor a esta ideia de conjunto. Sim. E eu, por exemplo, como tive sempre relações longas desde cedo, acho que só me apercebi disso, especificamente desse ponto em concreto, quando fiquei solteira, que é o quanto as pessoas fazem perguntas sobre, é quase, e no dia dos namorados? Tipo, nem nunca gostei de celebrar, mas está tudo bem, só pelo facto de não teres ninguém. E apercebi-me que aí sim há pressão social, no sentido em que há hábitos tudo feito para dois, sabes? Lá está, essas coisas, mesmo que sejam muito parvas, de dia dos namorados está tudo feito a pensar nesta ideia de dupla, ou seja, o amor ainda continua a ser muito associado a este amor de casal. Sim. Mas sim, desculpa, não te queria interromper, queria só acrescentar na base daquilo que estavas a dizer. Mas é isso, ou seja, acho que amorosamente também acho que é uma fase muito gira, porque é encontrares alguém que te faça muito sentido e que efetivamente se juntem para alavancar. Acho que é uma fase em que de facto o fit há de ser gigantesco, porque já tens a tua personalidade muito mais definida, já não há... Nos 30? Nos 30. Aliás, eu até acho que há uma percentagem qualquer que dizem que as pessoas que se casam mais próximo dos 30, conhecem, se calhar, a partir dos 30. A partir dos 30 têm mais possibilidades de não se divorciar. Pá, é assim uma coisa mesmo sacada do bolso, tipo, não tenho fonte científica nenhuma para esta afirmação. Mas ouvi isto no outro dia e faz-me só sentido uma perspectiva de facto, ao longo da vida tens a possibilidade de te ir conhecendo melhor. E quem tu escolheres para partilhar a vida deve ser uma pessoa que provavelmente faz mais fit mesmo com quem tu és. E acho que nessa perspectiva é engraçado. É um bocadinho isto. E tu? Eu acho que, olhando tipo, para aquilo que estás a dizer, na verdade o que eu sinto é, nós sempre que vamos evoluindo de década para década, temos sempre a sensação que sabemos muito mais agora, tipo, mesmo na década onde estás. E eu lembro-me, por exemplo, de ter 20 e achar, eu era tão infantil aos 18, e hoje em dia, quando olho para mim aos 30, o que eu pensei, de facto eu sabia muito pouco sobre o que era efetivamente uma relação profunda, de acolhimento, de integração do outro, daquilo que se pode fazer em conjunto, daquilo que se quer na questão da construção de um rumo comum e de um caminho que se quer partilhar. E é mesmo giro de ver, porque a verdade é, bem, eu também não sei, porque hoje em dia sou casada de um relacionamento que começou aos 25 e portanto também começou nos 20, mas a verdade é que acho que também só consegui começar esse relacionamento não só porque tive a sorte de me apaixonar, mas também porque já tinha vivido outros relacionamentos que me permitiram ter essa maturidade, digamos assim. Mas sempre, e é engraçado, vários pontos do que disseste, mas uma coisa que eu noto imenso é precisamente isto que dizes, que é meio que a pressão que se sente, e concordo 100% com o que dizes na parte de ser perigoso, porque também vi algumas amigas acederem à pressão, que muitas das vezes pode nem ser efetivamente uma pressão. Eu acho que são comentários que, para quem tem esse assunto frágil dentro de si, é natural que lhes caia como pressão, mas nesta fragilidade de sentirem que, pois é, algo de errado, se está a passar comigo eu tenho que arranjar. E então muitas das vezes aceitam muito menos do que aquilo que merecem, precisamente pelo puro desconforto de estarem sozinhas. Porque acho que depois também é fácil para quem tem relações dizer... Isso é uma parvoíce, porque eu acho que uma vez houve alguém que disse que é diferente estar sozinho ou sentir solidão. E eu acho que é muito fácil para quando estás acompanhado, ou bem acompanhado neste caso, porque também é possível, acredito eu, sentir solidão estando acompanhado, mas quando estás bem acompanhado, estás numa relação equilibrada e boa que te acrescenta, é muito fácil dizeres, não te importes com isso. Eu acredito que, efetivamente, chega ali um momento da vida em que, para quem isto faça sentido, queiras construir algo, tipo acrescentar algo, dividir é bom, dividir acaba por ser multiplicar, não é? Aquela ideia de teres alguém para partilhar vai-te acrescentar muito mais. Mas acho que, precisamente como diz, eu acredito mesmo que relações dos 30, acho que são mais difíceis provavelmente de encontrar, porque também já não estás para tudo. Exatamente.
e porque no limite também já estás há alguns anos, por exemplo, sozinha, ou neste caso tipo, estás solteira, e acabas por ter muito mais facilidade em perceber que, se for para isto, deixa-me manter o meu espaço. Acho isso super normal, super legítimo e até super saudável, porque acho que é mesmo, se não for para acrescentar, acho que não vale a pena. Mas o que eu acho que acontece muito aos 30 é, caso ainda venhas com relações dos 20, efetivamente já olhas para a tua década dos 30, do ponto de vista amoroso, como uma parceria, uma equipa, um projeto futuro. Sedimentado, exatamente. É tipo, por exemplo, no meu caso, eu acredito que isto possa não acontecer com toda a gente, mas nós efetivamente começámos pelo lado bom, que é tipo aquela espontaneidade de nos apaixonarmos, e a partir daí foi escolha. Tipo, escolha em ficar, em construir, ou seja, passou do emocional para um emocional que tem razão ali envolvida, que tem uma capacidade de raciocínio. Que é isso que eu acho que muitas vezes as pessoas também baralham. Eu acho que se criou muito esta ideia romantizada também só de amor, paixão, e que depois simplesmente tudo vai atrás disso. E eu acho que esse amor, essa paixão tem que existir, esse amor, mas depois tudo o que sedimenta vem de escolha e de uma capacidade também de quererem muito em conjunto a sedimentar. Eu acho que os 30 também te dão isso. Ou seja com filhos, sem filhos, é aquela coisa de, se eu estou aqui contigo é porque tu me acrescentas. Se é uma relação duradoura, o poderes conhecer as sombras da outra pessoa, se a pessoa conhecer as tuas sombras e tu estares ok com isso, ou seja, já não... Eu acho que há coisas que aos 20 tu tens muito mais facilidade em descartar. Tipo, se o outro se revela de alguma forma para ti, não estás para isso, estás a ver? E cortas ali. Ou não, dependendo também do teu nível de maturidade. Há pessoas com 20 anos muito mais maturas neste caso, do que pessoas com 30. Isso também é importante dizer. Eu acho que a maturidade não é necessariamente a idade. Mas isto para te dizer que em termos amorosos acho que é a grande diferença. Acho que há muito lado também experimentalista nos 20, mas também apanhas muito mais porcaria e estás ok em apanhar porcaria, porque tipo, a vida ainda é dinâmica, há muito pela frente, e se não funcionar com este próximo, claro. Acho que aos 30 as decisões também já são mais ponderadas, com tudo o que isso também tem de bom e de mau. Ou seja, muitas vezes, se calhar, até não te abres a conhecer uma determinada relação porque já estás a achar isto já não é para mim e eu já conheço o meu espaço pessoal. E se calhar até pode ser. Até pode ser para ti. E portanto, às vezes é quase bom era ter este lado de sedimentar dos 30, mas não perder também um bocadinho a curiosidade dos 20, porque às vezes as pessoas podem nos surpreender e a ideia é precisamente evoluírem juntas, tipo, no caminho. Agora, com amigos, como é que achas que isto se processa aos 20, na relação com amigos, e aos 30? Olha, com amigos também tenho sentido alguma evolução naquilo, porque lá está, eu também acho engraçado nós estamos a ter esta conversa, porque de facto eu ainda estou do outro lado da margem, mas também já estou com um pezinho lá na perspectiva de já sinto muito que os anos passaram por mim, e lá está, mesmo também a nível amoroso, eu quando era mais nova sempre questionei muito esta questão, tipo, todas as miúdas querem casar aos 28, olha que estranho, porque os nossos pais casaram por volta dessa altura, porque a sociedade te diz que essa é mais ou menos a altura, e sempre questionei muito isso, mas também questionava, e hoje em dia também percebo, se era natural ou não, também porque é curioso toda a gente querer, e agora tu começas a perceber que também é uma altura em que sem dúvida tens essa parte da sociedade, mas que naturalmente a vida te vai puxando para essa coisa mais de construção e de estabilidade e de querer, sim, uma coisa mais profunda. E isto fazendo o paralelo aqui com os amigos, aquilo que eu noto nos últimos anos, se calhar indo um passo atrás, que é, eu sempre tive o mesmo grupo de amigos tipo base, ou seja, em termos de amigos e na vida no geral, eu acho que sou muito de longo prazo, ou seja, divirto muito e estou muito ok com as questões, tudo na vida ser efêmero e, portanto, aproveitar o momento e conhecer novas pessoas, quem és, bora. Mas, em termos pessoais e profundos, sempre tive os mesmos amigos, tipo, desde há muitos anos. Aquilo que tenho vindo a perceber é, quando és mais novo, tens mais abertura para ir a festas aleatórias e, que lindo, vamos ser amigos e bora fazer coisas juntos e bora não sei o quê. Hoje em dia, aquilo que eu acho engraçado também é que, sem dúvida, que os grupos se vão afunilando, ou seja, pode ter esta parte má de depois serem sempre as mesmas pessoas, mas acho super giro. Por exemplo, eu já sei quem que são os grupos e as pessoas, tipo os vários grupos de certas amigas minhas. E, portanto, vamos a eventos, tipo aniversários ou assim, e eu já conheço o entorno. E, portanto, eu acho que também é giro perceber que nós, ao longo da vida,
há uns que vão passando e há outros que vão ficando. E acho que quanto mais te aproximas dos 30, esses grupos começam a ter alguma graça porque tu também fazes um maior fit com aquelas pessoas que ficaram para grandes amigos teus. Mas depois também tens muito pouca paciência e às vezes é por isso que as pessoas dizem que não se faz grandes amigos em adultos. Eu não concordo, mas é mais difícil. Tu já não estás... Mas tens menos disponibilidade para o outro. Sou a Rita, sabes, geral. A minha cor preferida, ou o meu contexto familiar é este. Estás a ver? Ou seja, já não tens tanta predisposição para isso. O que por um lado é mau, porque podes estar fechada com coisas boas, novas. Eu acho que ao longo da vida, destes últimos anos, não tive fechada e é por isso que até consigo fazer bons amigos nos últimos anos. Mas de facto, tipo, já não tenho tanta paciência para ir a eventos aleatórios e ter conversa e ter a perspectiva de longevidade de algumas relações que são novas, são efêmeras, estás a ver? Ou seja, já estou mesmo bem com os meus amigos, tipo, sim, eu quero estar com os meus amigos. Que quase, às vezes não tem só a ver com não conhecerem a tua cor preferida, etc. É mais o não teres que justificar certas coisas. Certo. Eu hoje fui um pouco mais bruta porque, tipo, não teres que estar a justificar. Sim, já sabemos que isto é um botão que vai tocar e vai despoltar a Rita bruta neste aspecto e a seguir vem a Rita festiva e tudo o que a Rita representa e isso, como em todas as relações duradouras, tipo, entra numa balança entre, olha Rita, como dizia aquela frase do teu livro, tu vais sempre sofrer, importa escolheres por quem vais sofrer. Não tinhas isso? Não te lembras daquela frase que tu colavas nos cadernos? Eu achava que tu tinhas essa frase. Eu tinha uma dessas frases, mas não era do meu livro, não isso. É uma frase do Bob Marley, pai. Não, mas estava colada nos teus livros, ou dos teus cadernos. Dos meus cadernos, pai, coisas aleatórias. Porque nos maristas tu tinhas uma cena que era o bom dia, que eram frases inspiracionais todos os dias. E eu, era uma menina muito atenta nas aulas e, portanto, escrevia essas frases dos bons dias nos meus cadernos. Mas eu lembro dessa frase. E, efetivamente, isso faz sentido. Eu acho que aos 30, isto é giro porque são perspectivas diferentes, mas, na verdade, vêm precisamente quase numa evolução ou numa transição. Eu também tenho as mesmas amigas da minha infância, como sabes. Curiosamente, o que eu sinto é, já não temos tanta necessidade, ou seja, temos muita pena de não conseguirmos estar tantas vezes juntas como gostaríamos, mas sinto que muitas vezes por agenda, seja porque agora há vários compromissos, eu acho que isso é inevitável. A partir do momento em que tens um namorado, ou casas, ou tens filhos, começam a existir, é literalmente como se houvesse slots e tu tens que, ou seja, não é tens que as preencher, elas são preenchidas e não são só as tuas da tua vida individual, ou seja, se a avó do João faz anos, eu também vou aos anos da avó do João e portanto, não só os meus avós, a minha família, os meus amigos estão nesse calendário, como o calendário do outro passa a estar cruzado e a partir daí tu reduzes, não sei se é 50%, mas reduzes muito a tua disponibilidade horária, mesmo, ou seja, a possibilidade que tu tens de fazer determinados encontros e depois cruzar essas agendas todas com todos os teus amigos, os que vivem fora, os que têm filhos, os que não têm filhos, os que têm determinados trabalhos, os que têm uma vida social mais ativa, menos ativa e conseguires encontrar a slot, por isso é que hoje em dia combinar coisas com amigos de 30 e tal anos... É a mesma vida de adulto. É ridículo, nós às vezes começamos disponível no 10 de outubro. Sim, é que nós começamos a conversar, tipo em janeiro, bora lá marcar umas coisas de verão, etc. E o que acontece, o que eu noto mais é coisas que fluem, tipo naquele fim de semana, olha, onde é que estás? Amanhã podes ir não sei onde, e do nada isso acontece, ou então já estamos a marcar tipo quase para daqui a um ano, e quando não marcas, não acontece. E eu acho que isso é uma fase que também representa esta fase mais atribulada e mais cheia dos 30, precisamente com estes compromissos todos, entre profissão, a vida da pessoa com quem partilhas também, ou seja, os compromissos de outra pessoa, que faz sentido que tu estejas, os teus, e do nada, se vierem filhos, então, a festinha do Vasco, hoje é dia de ir ao parque, hoje é a festa da escola, e portanto tudo isso reduz muito o teu tempo. Mas... tenho os mesmos amigos desde há muito tempo. Uma coisa interessante que dizes, e isto também é verdade, eu acho que nós vamos ficando menos disponíveis, mas não é só para justificar essas pequenas coisas. Acho que vamos ficando, aos poucos, um pouco menos disponíveis para os outros. Gosto de tentar contrariar isso, porque eu acho que apanhas boas surpresas, mesmo às vezes acontece, lá está, mães de amigos de escola dos teus filhos. Do nada há pessoas com quem até te dás bem, que consegues partilhar certas coisas, e se calhar vai surgir daí uma amizade. É, obviamente, uma amizade diferente do que aquelas pessoas que te viram quase tipo de monossala, tipo no recreio, não é? Ou seja, é diferente porque não tem esse passado, não tem esse património comum, que eu acho que é muito importante, e há pessoas que, às vezes, nós somos muito, muito amigas delas, mas mais por aquilo que foi do que por aquilo que é, e que se calhar se nos cruzássemos hoje, por não termos território em comum, nós não nos daríamos, mas só aquela coisa meio
da familiaridade de pá, tudo o que já passámos juntas, lembras-te? Isso dá-nos tu até podes não alimentar muito aquilo, mas dá-te um conhecimento profundo daquela pessoa, então é uma espécie de uma proximidade. E isso é uma amizade na mesma. Acho que temos menos a pressão de ter que, tipo, mandar mensagens todos os dias, dizer coisas todos os dias. São as amizades cato. Ah, é? Dizem que as amizades... Há amizades bonsai, que é aquele... Não sei. O bonsai... Estou a desconhecer esse termo. O bonsai não é aquele... O bonsai não é aquele... Que tem que se fazer com pincel, de ter muito cuidado para é uma planta, não é? Das folhas. Pronto. O bonsai e há amizades cato. O bonsai, sabes que se a luz não estiver naquele ângulo, isso e não disseres sempre, okay. isso não mandares mensagem, isso e não sei o que, não. E as amizades cato, no fundo, é tipo, sabes que não regas hoje nem amanhã, mas que estão lá. Obviamente que é assim, nem todas as amizades... sobrevivem à falta de água. Claro. E eu acho que isso também não quer dizer que sejam más amizades. Agora, percebo a ideia de quem explica isto, porque de facto, os meus grandes amigos, eu sei que se eu tiver algum tempo sem dizer, ou falhar isto ou aquilo, eles estão lá na mesma, tipo, como eu também estou lá na mesma se me falharem algumas coisas, portanto, acho que cada vez mais vamos afunilando para amigos cato, por assim dizer. E que conseguem aguentar, lá está, uma outra farpinha do cato, porque no geral é verde. Exato. Não é? Então, vamos agora avançar para o quarto pilar. O quarto pilar, no fundo, tem a ver aqui um bocado com esta perspectiva mais geral sobre a vida, ou seja, o entusiasmo, o fear of missing out, a nossa predisposição para gerir o nosso dia-a-dia e a nossa perspectiva de vida. Queres começar nos 20 ou começas já dos 30? Acho que podes começar tu. Então, eu acho que a grande diferença que eu sinto dos meus 20 para os 30, e é o que me... Talvez, não é o que me custa mais, porque às tantas, tipo, está-te a custar uma coisa que já é natural, mas é o não ficar tão efusiva e entusiasta com coisas que antes me deixavam tipo Ou seja, agora imagina, tenho saudades de ir sair à noite, tipo, mas tenho mais saudades de beber um grande jantar, beber um belo vinho e depois ir dar um pé de dança, sim. Mas, calma, tipo, só de pensar em sair, tipo, sexta, sábado, domingo e segunda, como chegava a acontecer às vezes... bolas, tipo, isso cansa-me só de pensar nisso, ou seja, essa efusividade como se o dia fosse acabar amanhã. O fear of missing out, eu já não tenho isso, ou seja, a não ser que sejam ali encontros, tipo, pessoas queridas com quem eu quero mesmo estar e que por alguma inevitabilidade eu não consegui, claro, fico um pouco FOMO, tipo, teria vontade de estar ali. Mas deixas de ser, eu acho que ficas cada vez menos, e acredito mesmo que isto evolua para os 40, para os 50, etc., é menos imediatista. Lá está, queres comer menos vezes fora, mas quando vais queres jantar bem. Queres, tipo, sair à noite, mas vais uma vez a um sítio com que te identifiques e não sei quantas vezes a sítios mais ou menos. Queres ter, lá está, os teus amigos de sempre, não precisas ter 10, queres, tipo, ter 3. Começa a ter menos paciência para a conversa da treta. Tipo, queres aprofundar. No fundo, para mim é isso. É quase como se, tipo, retirasse a tua superficialidade. Ou seja, até usufruis de coisas supérfluas, mas não lhes dás importância. Não te sabes explicar isso. É tipo... Também levas menos a sério, se calhar, às vezes, tipo, um determinado comportamento. Dizendo, pá, isto não fez muito sentido, porque agora tens isto para lixar, coitado do ambiente. Pronto, ok, é uma porcaria. Não devia ter feito isto em termos ambientais. Mas, tipo, foi uma vez. Usufruis de uma superficialidade de ações pontuais, mas estão poucas refém das mesmas, não sei se me consigo fazer entender, tipo, não te levas demasiado a sério em algumas coisas, mas estás muito mais sério e comprometido com a generalidade delas, e eu acho isso maravilhoso no amadurecimento. Às vezes penso imenso, tipo, se for tão bom como tem sido até agora, é quase quando vejo imagens minhas antes, penso assim, aí que saudades daquele ar, tipo, fresco e não sei o quê, mas depois, tipo, gostavas de voltar àquela Ana? Aí não. Apetece-me abraçar aquela miúda às vezes, sabes? Tipo... do género, há algumas coisas que surgem em ti, não sei se pela idade, se por uma viagem de autoconhecimento que também fazes, não é? Por coisas que vais aprendendo a ver ou a observar, mas há uma certa, é quase como se antes é muito fogo de artifício e depois tipo, começa a acalmar e imagina, é menos colorido, é aparentemente menos divertido, mas é muito mais tipo estável, bom, com nutriente e menos tipo sabes? Sim. Menos estes picos. É engraçado porque muitas das coisas que tu descreves eu já as sinto, algumas delas acho que sempre senti, mas eu também sinto, e também sempre disse isto, eu sempre me senti mais velha do que a idade que tinha,
Sempre foste, claramente. Sim. Há algumas coisas que eu noto que lá está, acho que também há essa predisposição e acho que faz todo o sentido na idade em que acontecem, que é, bora para o festival e dormir na tenda 4 horas e transpiração. Pá, nojento, e bebes vinho de pacote daquele tipo terrível, tipo, sim, não se imóvel. E estás ali outra vez, uau! Eu acho que isso é brutal, adorei viver isso, acho que estava tudo ali especificamente naquela idade e que bom que foi. E fez sentido, não é? Tipo, fez todo o sentido. Naquela idade, sim. Mas de facto agora começo mesmo a perceber que é tipo, pá, essas coisas mais efêmeras e já não há tanto saco, entre aspas, para uma coisa de... Continuo a ter imensa vontade de ir e de, lá está, ir a festivais, ir a coisas que é tipo, podem ser mais superficiais e que eu adoro, continuo a querer imenso viajar e conhecer as coisas e não sei o quê, mas é isso, já não é de uma perspectiva que eu acho que às vezes esse imediatismo pode estar internamente ligado com uma superficialidade, como se viveres muitas coisas a primeira vez pudesse significar viveres uma 5 vezes mais profundamente. Estás a perceber? E é tipo, não, é do género, imagina, tu teres 5 namorados de uma semana é diametralmente oposto tu teres um namorado durante 5 anos. Porque de facto, isso não quer dizer que só o facto de durar 5 anos é muito melhor, mas estou aqui nesta perspectiva da profundidade, viver várias fases e ir quase em espiral numa profundidade. Eu acho que a idade traz um bocado essa consciência de que o profundo também vem com o tempo e que aquilo que é awkward hoje em dia quando conheces alguém ou quando estás em determinada fase, de facto passa e é muito giro perceber o que é que essas fases trazem depois. Não ficar só no pano inicial, quase assim. Não vês quando eras, desculpa, mas quando eras, por exemplo, para pessoas mais velhas, imagina, a minha mãe, às vezes quando nós dizemos, aquela coisa, tipo de dançar à mãe, não sei, eu ao mesmo tempo, às vezes o que eu penso é, como eu te dizia no episódio passado, é quase como se eu tivesse deixado de ter guilty pleasures, tipo, já não são guilty, tipo, e não é do género, porque agora eu não quero saber se sou muito amadora, é mesmo, mas é porque que há de ser guilty? Imagina, sim. Sabes, eu acho que às vezes o guilty vem de um escudo de alguma infantilidade ou alguma insegurança que nós temos quando somos mais novos, em que se gostamos ou queremos fazer alguma coisa mais diferente da multidão, justificamos como tipo, estou a brincar, é como uma coisa de não conseguires falar a sério. Sim. Tipo, dá para rir e consegues falar a sério se estiveres confortável contigo. Eu acho que nós evitamos muito isso, principalmente ao início ali nos 20. Tipo, ainda é uma fase de afirmação pessoal, acho eu, e de integração na comunidade, com os teus pares. Exatamente. E eu acho que isso às vezes também traz, lá está, dá-te mais abertura para fazeres fit com várias coisas, porque não é tão profundo, não então é tipo, estás ali, vai. Mas acho que o avançar, e por isso também estou a gostar imenso desta fase, que é, ainda se calhar não é tão sério como os 30, mas também já não é exatamente como os 20, porque é como os 20, os 20 para lá, ou seja, dos 25 para baixo, que é, também tens uma certa, tipo, já estás mais confortável contigo próprio, tipo, já não é qualquer coisa que também, pelo menos eu pessoalmente, me deixe super desconfortável ou super a questionar, ou seja, já tenho mais consciência de quem é que eu sou. E portanto depois isso também consigo, começo a perceber o que é que me identifica ou não, e que está tudo certo, ou seja, eu acho que também os 20 te trazem imenso isto serve para pessoas, para situações, para tudo, que é, eu hoje em dia, para gostar de alguém ou para gostar de alguma coisa, aquilo tem que estar acima daquilo que é o neutro, e para eu não gostar de alguém, também tem que haver uma coisa que é tipo, que de facto eu não gostei. Eu acho que nós durante os 20 era muito uma coisa de... odeio. Se tu não gostasses de alguém, tipo, ativamente, era porque não gostavas da pessoa. E é tipo, não, simplesmente aquela pessoa não, tipo, não me acrescenta nada, está tudo bem, tipo, conseguimos fazer caminhos paralelos e, tipo, nunca mais nos encontrarmos. E não é porque eu estou bué da chateada, porque ela é bué não sei o que, é simplesmente, tipo, não me acrescentas nada. E se calhar eu também não te acrescento a ti. E está tudo certo. Bem. Tipo, acho que antes havia imenso uma justificação de que quase o primeiro passo não era uma cena neutra, era tu teres de gostar. Sim. E para não gostares, terias que justificar porque é que não gostas. E justificar os passos todos atrás. Há imensa gente que é neutra. Estás a ver? Hoje em dia é tipo,
és-me neutra, tipo, não quero aprofundar nada contigo. Nem para o bom, nem para o mau. Mas também é tipo, a tua essência também não me... Sim, mas podes viver. Além de viva! Está tudo bem. Longe daqui! Mas vive, exato. Vive, só não precisamos de partilhar o mesmo espaço. Isso, ou seja, há pessoas que, pá, não me interessam, tipo... Eu acho que há uma grande diferença, isto se calhar é a nossa perspectiva, porque eu acho que nós gostamos muito de aprofundar todos os temas e de refletir sobre as coisas, mas o que eu acho que se sente década para década, e era giro depois fazermos isto, quem sabe já noutro formato mais à frente, com os 40 e os teus 30, e correndo tudo bem, eu vou continuar a ir à frente, Rita. Obrigada. Se, pronto, hashtag não bater a caçoleta antes, mas bater a caçoleta, ora aqui está uma coisa que alguém diria com 50. Mas isto para dizer, sabes o que é que eu imagino imenso até dos 40? Eu acho que o que eu sinto dos 30 em relação aos 20 é, eu estou cada vez mais próxima da minha essência, ou estou a ir rumo à minha essência, e isso significa ter um lado mais cru, ou seja, se calhar menos a Ana sempre, piadolas, cá para cima, sempre, mas ao mesmo tempo também me permite muito mais, é quase como se fosses mais ao encontro da tua estabilidade, porque estás mais perto de quem és, mesmo que isso para fora às vezes possa ser estranho, porque muitas das coisas que fazias antes era para agradar aos outros, e isto não significa seres completamente egocêntrico e individualista, continuamos a agir em sociedade, em família, com amigos, etc., mas significa estares mais ok com as tuas escolhas. E eu acho que essa para mim também está a ser a grande diferença dos 30, é assumir as consequências das escolhas, ou seja, pôr menos o ónus nos outros e em mim. Ok, quis fazer esta mudança de trabalho, ok, quero lançar um projeto pessoal, ou estou a trabalhar com família, isto tem coisas boas, isto tem coisas más. Eu consigo lidar com isso. E menos aquela coisa de tipo de ser refém das circunstâncias. Mas só queria dizer, acho mesmo, por exemplo, então aos 40, acho mesmo que deve ser uma década do caraças. Tenho mesmo a sensação que os 40, se calhar porque também atribuo muito isto a filhos, mas esta fase dos 30, principalmente para quem tem filhos, é uma fase mesmo muito exigente, tipo... Fisicamente, tipo... E dás muito de ti, é uma fase maravilhosa e eu adoro ser mãe, mas às vezes o que eu penso é, bolas, eu aos 40, correndo tudo bem, os meus filhos, a não ser que ainda decidiram um terceiro filho, os meus filhos já estão numa idade ótima, eu, correndo tudo bem, tipo, se for uma pessoa saudável, ainda estou excelente e ainda é uma fase mesmo boa de aproveitar e de estar confortável, ou seja, eu sinto que esta fase também é muito giving, não aos outros com a dispersão dos 20, mas para ti, para a tua família. Para edificar. E aqui quase tipo te pões a ti individualmente às vezes um bocadinho em stand-by. E eu acho que os 40 te permitem ressurgir um bocado disso. Eu aquilo que estou a sentir com o aproximar dos 30 também é uma falta de fit maior com os outros e lá está, mais próximo daquilo que és, mas essencialmente também começar isso era uma coisa que para mim não é mesmo nada natural nos 20, que era, eu também, ou seja, como sou empática, consigo chegar ao outro e portanto, para mim, começar a perceber, tipo, e nos últimos 2 anos que eu também, se calhar, há pessoas que eu não gosto. Sim, e não quero chegar. E não quero, tipo... E para mim é estranho, às vezes, pensar assim, tu queres ver que esta pessoa, no fundo, pode ir dizer a outra pessoa, tipo, olha, eu não fiz fit com ela, tipo, eu não gostei dela. E para mim, hoje em dia, tipo, isso até é um bom sinal. Porque se há pessoas com quem eu não faço fit, e se eu estou muito confortável comigo e com os meus valores e com a minha rede afetiva e com quem eu faço fit, isso também representa uma coisa boa para mim, que é, de facto, eu não faço fit com aquilo. E que bom que eu não faço fit com aquilo. E, portanto, esta falta de fit acaba por ser mais profunda também. De, eu a não me encaixar com o outro quer dizer que também tenho mais características minhas que eu estou mais aware, tipo, isso é fixe. Para concluir, porque eu acho que toca perfeitamente naquilo que tu estás a dizer, é exatamente este ponto, que é, não só estás ok com não gostar de toda a gente, mas com o facto das pessoas também não gostarem de ti. E não, ou seja, eu acho que é da natureza do ser humano, e a psicologia explica isso, o gostarmos de ser gostados, não é? Mas isso não ser determinante. Tipo, nem para a maneira como tu te vês, nem para o teu estado de espírito. Claro, é bom nós partilharmos a nossa opinião, por exemplo, e termos pessoas que partilham da tua visão. Mas às vezes até acrescenta pessoas que não partilham. E às vezes não partilhando dizer assim, ok, é por isso que nós somos diferentes. E é por isso que nós não somos, nem vamos ser amigos, ou o que quer que seja. E há uma coisa... Está tudo bem. Mercado livre. Completamente. Só não tenho que me relacionar. Mas há uma coisa brutal que me aconteceu também, já para aí aos 25, que foi a mudança entre tu entrares numa sala e estares a perguntar se eles gostam de ti, e entrares
e perguntares se tu é que gostas deles. E isto serve para tudo, ou seja, entrares num novo trabalho, entrares num novo não sei o quê, entrares no quê, é tipo, pá, calma. Tipo, eu também... Quase pôs-te de 1 para 1. Já não ser tipo, o que é que as pessoas gostam de mim? Porque eu... Não, é tipo... Tem tanto valor tu queres gostar de mim como eu querer gostar de ti. Exatamente, portanto, estamos okay. aqui de um ponto de vista de legitimidade 1 para 1. Completamente. Tipo, tu gostas bacana e eu gosto de ti, olha, giro. Pá, se tu não gostares de mim, eu também estou aqui a pensar, estás a ver? Tipo, não é assim tão relevante se tu não gostares de mim. Tipo, acho que estou cada vez mais confortável com o não agradar a toda a gente. E isto vem de alguém que eu acho que nunca fui muito de agradar aos outros, tipo... Acho que naturalmente agradava porque a minha personalidade é calendo e tudo, martelo à retaguarda, que é engraçado, tipo. Mas isso nunca foi uma coisa que acontecesse ativamente, tipo, eu vou ser não sei quem para agradar a alguém. Mas há ali uma fase que também muda, que eu também não sei se quero mostrar o meu lado divertido a esta pessoa. Ainda estou a ver se ela é merecedora desse meu lado, que é bacana, efetivamente, tipo, de partilhar contigo, tipo, eu acho que isso muda. E lá está, tenho uma grande amiga que sempre me disse isso também, que é, Ana, nem toda a gente tem que aceder a tudo de bom que tu tens. Portanto, imagina, escolhe também a quem é que mostras certas coisas. Totalmente. E isso não quer dizer, no limite até alguma ingenuidade quando tu fazes, porque tu pensas, eu faço isto com boa intenção, ou para elevar o ambiente, ou assim, como é que pode surgir uma coisa má daqui? E depois quando percebes que, lá está, a maldade ou a bondade está nos olhos de quem vê e nos óculos que a pessoa usa, tu até percebes, gente, pois é, eu nem te quero dar margem para tu, e eu acho que é aí que nós nos vamos fechando também ao longo da idade, é precisamente nesta evolução, que eu não quero, mas não é por ti, é por mim. É tipo, pela minha proteção e porque não és merecedor, exatamente. E muito bem, acho que... Bom, portanto, vamos rever isto depois mais tarde. Não sei se isto é aquela coisa típica de envelhecer, mas acho que os 40 também trazem coisas boas. Exatamente. Vamos então passar à próxima rúbrica, que se chama... Flagelos. Pronto, vou aqui iniciar com o meu grande flagelo, que já reparo há muitos anos, e que peço a atenção de todos para este enorme flagelo, que é pessoas que cantam de forma muito forçada. Yeah! Que é isto, malta? Yeah! Não é? Na barriga. Só assim, yeah! Yeah! Ou então querem fazer tipo que tem grande range. Então assim, yes! Que é isto? Que é isto? Yeah! Vai, estou no grave. Uau, estou no agudo. Está estranho já. Está estranho, está desadequado. E aquilo que eu sinto quando as pessoas estão a fazer isto é que interiormente as pessoas acham que os outros estão a apreciar. Enquanto... Ou então tipo acaba uma música assim, yes! Que é isto? Que é isto? Imagina, eu nem tenho palavras, eu vou-vos confessar. Quando as pessoas fazem estas 3 coisas, que é o yeah, e o yes, e o yeah, yeah, como é que vos hei de explicar? Eu tenho a certeza absoluta que 100% das pessoas nem está a reparar, tipo, na música, não sei o quê. Está cringe, está muito cringe. Eu sinto que as pessoas estão a andar tipo montanha-russa e não estão a apreciar, tipo, não estão assim só sentadas a usufruir assim. Não, assim, opa, eita, levanta, opa, prédio. Yes! Tipo, onde eu calma. Está estranho. E portanto, eu tinha... pessoas não sentes que põem sempre a mão aqui. Põe. E por causa... Yes! E pegam assim no microfone. Olha, então manda um estalido assim. Yeah! Olha, então vá. Estou a sentir. Estão com o pé em cima da coluna a pegar assim no microfone. Yes! Com o ombro assim de lado, assim. Yeah! Estou bué da musical aí. Yeah! Que é isto? É que eu sinto mesmo. E o yes acaba assim. Yes! E o gajo da bateria. Pá! Então olha a hora dos santos assim. Não é? Está desadequado. Tipo, sinto imenso que isso é daquelas pessoas que artistas ou whatever, tipo, acham que...
Olha, forever. Forever. Que as pessoas acham que é tipo, não, estou a brilhar a bué e eu tenho a certeza que é daqueles pontos em comum que se fores perguntar a toda a gente que está a ver, toda a gente reparou. E diz assim, anda cá, vou-te mostrar a Billie Eilish que consegue estar só perfeita e não precisa estar sem bem. Está desadequado. Pronto, eu queria pedir Que parem. aos cantores desse lado, que de certeza que vêem este podcast, Maria Santos, para com isso. Yes. Stop it. Yeah. Então, Bueno para manos, yeah. olha, Rita, eu tinha 2 flagelos muito breves, portanto depende um pouco da tua reação. O meu primeiro é só uma coisa que na verdade também te ouvi fazer a semana passada. Que é, pessoas que dizem 2 vezes a mesma palavra. Totó, tchau, tchau. Não, desculpa, eu não disse... Eu disse tchau, tchau. Não, disseste tchau, tchau. Não. Tchau, tchau. É um flagelo dizer tchau, tchau. Tchau, e tchau. eu cada Não é vez só que tchau, digo... tchau, é repetir. Aquelas pessoas fazem assim, olá, olá, então, como é que vocês estão? Ou seja, tipo, tudo 2-2. Ou então, como é que vocês estão? Não está a repetir nada. Mas Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Yeah, Como é que vocês yeah. estão? Yes, sa. Tchau, tchau. Yeah! Ai, meu Deus, que parabéns. Imagina... Totó. Yes, sa. Yeah. Oh, não. Tchau, 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 tchau. Ai, Meu Deus, Totó. desculpem. Totó. Yeah! Então, tchau, tchau. Eu quero imaginar Então, tchau, tchau. o quão grito está esta parte que cresce. Estou todo de fone. Então, tchau, tchau. Dizia, há pessoas que diziam olá, olá. Olá, olá. Oi, oi. Olá. Oi, oi. Oi, oi. Alô, alô. Beijo, beijo. Alô, alô. É uma pena para quem está só a ouvir isto no Spotify. Vejam com a imagem. Alô, alô. Então é assim, beijinho. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então, neste momento eu devo estar um panda, porque tipo, todo o meu canal... Enfim, pronto, nós mas perdemos isto, um então, bocado. nós queríamos dizer a todos estes cantores um grande tchau, tchau para vocês. Sim, nós, no fundo, mas lá está, eu digo tchau, tchau, eu sempre achei isso ridículo, Mas de ao menos repente não sou fazia eu. essa. Essa! Toma, Rita, tchau, tchau, eu, tchau, tchau, yeah! Acho que está bom. Vou guardar o meu outro flagelo para a próxima, porque estás sempre muito forte Bem, nisto. exato, vamos lá. Vamos passar à próxima rúbrica que se chama É Raro, Mas mas acontece muito. Então, em mais um episódio da nossa infância... pá, dá razão porque eu sou bem da louca, bem da crazy, bem da louquinha. Que é? Conta tu. Então, conto eu? Não, eu acho que tu é que tens de contar. Pronto, eu estava à guerra com a Ana. Espera, então deixa-me só fazer um disclaimer. Filhos mais velhos compreenderão. Não é por sermos mais velhos que somos adultos, ok? Crianças. Também justificar a compreenderão quase morte. que a adrenalina de brigas sei lá, atividades estranhas entre irmãos, a maior parte das vezes em que acontecem incidentes, os irmãos não querem ferir ninguém. Só queria deixar este disclaimer. Lancei. Não acham que a Ana se está profundamente a defender daquilo que vem aí? Então nós estávamos à guerra na sala. Ai, estúpida, guerra. cabelo, à guerra, tal, ai, guerra. Tchau, tchau. Sim, que a Rita me conseguia dar sempre uma grande massa e os nossos pais, em vez de interromperem, diziam: Ana, defende. Vai, Ana, aprenda. Vai, Ana, vai, vai. Acho E isso beautiful. Sim. Pronto. Pois era, normalmente Yes, assim. yes, Yeah, yes. yes, tal, yes. E tu? Oh não, oh não, oh não. Então, Ai. estávamos à luta. E tal, estúpida, tal, piscina de lama, tal. E a Ana vai a correr, tipo, consegue se safar, andamos assim à volta da mesa, ela consegue esquivar-se para o quarto e estamos a chegar ao quarto e dizer A que Rita estava a correr andava atrás no de mim. segundo ano, portanto tinha tipo 7 anos, e ela entra no quarto, não, e a nossa mãe já tinha dito, Parem com isso, vão-se vocês magoar. estão assim, quem se magoar, eu não vou ajudar, está bem? Pronto, quem se magoar, azar. Pronto. Já vos avisei. Já vos avisei, pronto. Isto E vai correr eu mal. fui correr atrás da Ana, a Ana fecha a porta Calma. com toda a força do quarto, eu vai deitada a meio caminho. Leva. Portanto, uma vai para a frente, das outra... têmporas. Curiosamente,
centímetros da altura da maçaneta, não vai de modos e tal, pumba. E ela, essa! E eu fiquei tipo, opa, e fiquei aqui com esta zona, que não é nada perigosa, tipo inchada. Mas deixa-me só, a minha perspectiva foi, eu fui a correr e fechei a porta, mas não era para lhe bater com a porta, era para ela não ter tempo para eu saltar para cima da cama, porque nós dividíamos quartos. E eu lembro-me de ir assim, fechar a porta, saltar para cima da cama e sabem quando vocês estão a contar aqueles segundos e depois não acontece? Bum! E olha para trás e foi tipo, e ninguém abriu a porta. Feita parva. Estou aqui, andando. E depois... Morta. E eu morta assim tal e tu... E nada acontece. Morta entrou no chat. E eu estou assim, sozinha, a falar no Messenger. E ela... Não, e foi aquele, sabem, tipo... Abre a porta, silêncio. eu estou naquele do... A Ana fazia sempre muito isto, que é muito pedagógico. Eu estava assim ela... Isto é um clássico irmão mais velho. Pronto, que eu não Chega com os conseguia. pais, olha, E pronto, é isto. não é isto. E o que é que aconteceu? A Ana, pronto, e eu, não sei o quê. Aquilo começou a inchar, eu fui ter com a minha mãe, e a minha mãe diz, não te vou ajudar. E eu, mãe, mas é aquela, não. De repente, olha, ficou super assustada, tipo, não sei o quê, tens isso super inchado, não. Fomos ao hospital, tudo bem, pronto, cá estou eu. Yes! Tudo bem? Tudo bem, mas sou mesmo muito maluca. Sou mesmo crazy. Maluquinha. Pronto, e do nada, durante pá, aí 1 ano e tal, eu lembro perfeitamente, na minha escola, nós antes tipo, de sairmos para o recreio, tínhamos que todos pôr assim a mão, e eu via tudo a andar à roda durante 1 ano, sempre que fazia isso. Era para pôr a Rita. Sim, Elsa! E portanto... Dormir o soninho agitado. Era. Assim, vai dar de dormir o soninho eterno. Mas pronto, foi esta a nossa história de infância em que... Pobre. Em que eu Pronto. aproveito para pedir publicamente desculpas. Pois é, tadinha. Desculpa, Rita. Tchau. Pronto, e é isto. Vamos passar então à última rúbrica que se chama... Não digas que vais daqui. Para as dicas de hoje, se calhar começo eu. Hoje vou falar-vos do MOV. É uma ONG com a qual estive a fazer voluntariado em São Tomé durante 6 meses. O MOV é uma ONG relacionada ao empreendedorismo, em que no fundo capacitamos e acompanhamos empreendedores, pequenos empreendedores locais, que tenham alguma ideia de negócio ou não, porque a metodologia passa muito por identificar pessoas que não têm ideia nenhuma e que querem ter uma ideia, portanto, do zero à ideia. Depois acompanhamos outras pessoas que têm uma ideia e acompanhamos-las da ideia ao modelo de negócio, e depois numa terceira fase acompanhamos pessoas que já têm esse modelo de negócio e que estão implementá-lo no mercado. Portanto, da ideia de negócio à sustentabilidade. Aconselho imenso, se têm 6 meses da vossa vida ou não têm e querem fazer por ter 6 meses da vossa vida para integrarem esta ONG, aconselho muito. O MOV atua em Angola, na Guiné-Bissau, em Timor-Leste e em São Tomé e Príncipe, que no fundo foi daí que eu, fazer uma pausa na minha carreira, decidi integrar o MOV, e durante 6 meses fiz este acompanhamento a empreendedores locais. Portanto, a nível profissional adicionou muito, a nível pessoal muito também, e abriu portas para aquilo que faço hoje profissionalmente. Portanto, é muito importante também perceber que o MOV pode ser uma pausa na carreira, mas também pode ser uma alavanca para uma mudança, podem ser 6 meses em que adicionam muito valor à vossa vida. Portanto, aconselho muito, há páginas no Instagram, há site, há tudo. Portanto, se estão a acabar agora a universidade e estão a ver isto, pode ser para vocês. Se estão a meio de um percurso profissional que não vos enche, também pode ser para vocês, e olhar para isto de uma perspectiva de adicionar e não só de uma pausa, mas sim de algo que pode alavancar. Muito e é isto. Bem. Rita, és uma grande embaixadora do MOV.
Move, yeah! Move! Então, a minha dica de hoje, na verdade, vem em linha com aquilo que muitas das vezes falamos. Sim, porque nós ainda conseguimos falar mais do que aqui, do que este tempo todo. Mas vem, na verdade, ou recai sobre a sugestão de um negócio de uma amiga minha, que se chama Torto e Tosco. É da minha amiga Yolanda Guedes e, no fundo, é alguém que se dedica, e se tem dedicado a 100% a criar artigos de bebés que são, exatamente como o nome indica, tortos e toscos, no sentido em que as peças obviamente não são tortas, mas existe todo um lado artesanal e muito orgânico associado a estas peças, e eu acho que é maravilhoso nós podermos, não só porque são negócios de amigos, mas acima de tudo quando acreditamos no produto e porque acho mesmo que faz parte, mesmo numa economia totalmente diferente, e ainda cruzando com aquilo que estavas a falar, porque acabam por ser empreendedores, não é? Pessoas que querem empreender, criar alguma coisa. Eu acho que mesmo numa realidade totalmente diferente, que é a realidade europeia, ou neste caso específico a realidade em Portugal, continua a ter muito valor impulsionarmos projetos das pessoas que nos são mais próximas, de pessoas que estão dedicadas a alguma coisa em que acreditam, a fazer algo que as move também. De nada pelo trocadilho, sabes que eu e as palavras, a gente. E portanto queria deixar-vos esta página, sim, existe uma página de Instagram onde vocês podem ver os trabalhos feitos pela minha querida amiga Yo, e a magia que ela põe em tudo aquilo que faz, o lado doce e profissional, mas também muito... Acho que é difícil quase ver aquilo como um trabalho, porque acho que ela faz aquilo mesmo de uma forma muito natural e pela paixão que tem por bebés e crianças e em trazer memórias afetivas também às famílias, é espetacular, e gostava mesmo de lhe dedicar este bocadinho e fazer esta sugestão, porque acho que merece, e acho que também impulsiono-vos aqui também, sempre que puderem, ajudem também projetos de amigos vossos, ajudar no sentido em que acho que um apoio é fundamental, e acho que temos a responsabilidade de o fazer também, porque muitas das vezes quando existe um projeto não são necessariamente as pessoas mais próximas que nos apoiam, e acho que é interessante podermos fazer isso com quem nos é mais próximo, mesmo, principalmente quando os projetos são de valor, e este é. Por isso, se puderem, sigam a página. Se tiverem dúvida entre comprar a uma marca massificada, para quem não vai fazer assim tanta diferença, ou fazerem essa compra, estão no fundo também a indicar ao mercado, ou neste caso a quem está a criar esta marca, que importa aquilo que faz e que deve continuar a fazê-lo, é um incentivo. E portanto, se pudermos às vezes mesmo durante o nosso consumo repensarmos as nossas decisões, eu acho que há mensagens fortes que estão associadas a isso. Uhum. Pronto, e é isto, Ritinha. Então vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho Até ao enorme. próximo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.